Quem vai tentar chegar na semifinal também da Libertadores é o São Paulo, que recebe nesta quinta-feira no seu estádio a equipe da LDU. Perdeu lá por 2-0. Não vai ser fácil, mas é possível. O São Paulo treinou no fim da tarde desta quarta-feira no CT da Barra Funda, treinamento que começou por volta das 17 horas, até como forma de aclimatação para o horário da partida contra a LDU, que será nesta quinta-feira aqui no estádio do Morumbi, às 19 horas. Lembrando que o São Paulo perdeu o jogo de ida por 2-0 no Equador, precisa vencer por 3 ou mais gols para garantir vaga na semifinal da Libertadores da América. Se vier uma vitória com 2 gols de diferença, aí a disputa vai para os pênaltis. E o tricolor tem até um bom retrospecto em viradas em Libertadores. Foram 4 no total, todas contra equipes argentinas e todas aqui no estádio do Morumbi. A LDU treinou na tarde desta quarta-feira no CT Joaquim Grava do Corinthians, na zona leste de São Paulo. O técnico brasileiro Thiago Nunes, no último domingo, mandou a equipe reserva a campo no Campeonato Equatoriano e perdeu para a Universidade Católica por 4-2. Claro, todas as atenções voltadas a essa partida importante aqui no Morumbi contra o São Paulo. Não há nenhum problema com a parte anímica, emocional, estamos 100% a top, sabendo por que estamos fazendo o que estamos fazendo, para chegar nesses partidos de Copa com as condições totais de competir em um nível parecido com os rivais que nos toca jogar. Falando no São Paulo, boa notícia essa semana, claro, é que Lucas e Oscar estão recuperados, serão relacionados para a partida, mas provavelmente devem ser utilizados durante o jogo. O Lucas não atua desde o dia 19 de agosto, ele que passou por uma artroscopia no joelho direito. Já o camisa 8, Oscar, não joga há mais tempo, a última partida foi no dia 19 de julho, devido a um problema lombar, ele ficou fora por todo esse período. E de última hora, nesta quarta-feira, surgiu mais uma dúvida para o treinador argentino, por conta do volante Marcos Antônio, ele que sentiu um incômodo muscular. O Marcos Antônio vinha sendo até cotado para ser convocado para a seleção brasileira, é o titular absoluto. Caso ele não possa jogar, Alisson e Pablo Maia disputam a titularidade no meio-campo do São Paulo. Se ele não jogar, é um desfalque importante. São Paulo que vai bem na Libertadores em seu estádio em 101 jogos, atuando no Morumbi na Libertadores. Foram 72 vitórias, 19 empates e apenas 10 derrotas. Por exemplo, o Caleri meia bomba seria um cara importante nesse jogo. Seria. Briga, bate. Não tem centroavante. Bate em zagueiro. Não só o envolvimento do cara que quer estar no jogo, o tipo de jogador, né? Sim, sim. Na mesma medida que a gente fala que o Lucas talvez seja mais importante do que o Oscar nesse jogo, o Caleri também, pelo tipo de jogador, pela posição, centroavante de rompedor, enfim, né? Uhum. Então eu tô com você. Eu tô falando assim, o Oscar, ele não vai. Pela pessoa que ele não vai pular da ponte para jogar um jogo de futebol. Sim. O Caleri vai. O Caleri, se pudesse, ele jogaria lá sem cicatrização da lesão de joelho, né? Sim. Como ele já jogou 1000 vezes machucado, né? E o Oscar não, acho que o Oscar está cumprindo exatamente com dedicação, mas o cronograma natural de uma volta ao campo depois de fratura de 3 vértebras, tal, né? Ele tá fazendo o certinho para não correr risco de sentir de novo, tal. Mas tem cara que não se conforma e vai. Eu acho que o Lucas é um pouco assim também. E às vezes nem é bom, né? Às vezes se precipita, sente de novo, como foi o caso do Lucas. Né? Sim. É perfil de jogador, eu acho, né? Bom, para além deles que, sei lá, algum deve estar no banco, que é um doping psicológico aí, evidentemente, se o jogo tiver enroscado vai ter torcida gritando Lucas, ou torcida gritando caras que estão no banco, isso vai acontecer, já é um negócio contratado aí já para essa partida, mas enfim, nessa hora, meu amigo, tá perdendo 2-0, vai valer tudo. O time tem um outro problema. Fala. O time tem um outro problema, além dessas possíveis novidades, né? O problema que é um problema novo, que veio da partida do LDU para cá, que é a ala direita, né? O Cédric, em Quito, jogou, aí que tá, né, Tino? Acho que é um aprendizado para todos do São Paulo. Jogou sem as melhores condições, estava passando mal, fez um primeiro tempo irreconhecível, falhou no gol, e depois não conseguiu ir a campo mais até a quarta-feira, véspera do jogo, fez um treino mais leve, porque estava com uma virose daquelas que você tem, né? Que você fica lá do avesso. Eu nunca tenho. Então, aquela coisa. E o que parecia ser uma solução
rápida, prática e evidente, mesmo se o Cedric tivesse totalmente recuperado, que era o Mailton desde o início, contra o Santos acendeu uma enorme interrogação, né? Porque o Mailton contra o Santos, até o escanteio e a falta lateral dele, a bola não subiu, né? É engraçado, né? Futebol não é tão simples. Eu acho que ele sentiu, né? Assim, acabou de chegar. Ele foi muito bem no segundo tempo em Quito. Contra o Santos, ele não acertou nada, né? E acho que coloca uma interrogação aí. Poderia ser duas boas opções. Agora você não tem nenhuma opção segura. Nem o Cedric, pelas condições físicas, e nem o Mailton, pela inexperiência mesmo, né? Nesse tipo de situação. Então, eu acho que talvez seja aí uma das questões extras, porque a gente tratou até agora de questões de caras para ficar no banco. Agora nós estamos falando de questão para começar jogando, né? Cedric ou Mailton, ou uma surpresa, linha de 4, algum outro jogador na ala, né? Isso pode estar na manga do Crespo para esse jogo, né? Essa é uma dúvida, mas essa é uma dúvida que ele não gostaria de ter. Se algum dos dois desse uma resposta muito boa durante a semana, ele não teria essa dúvida, mas um não está na melhor condição, longe disso, e o outro não aproveitou a chance na Vila Belmiro, né? Agora, a gente está falando dos dois laterais, né? Agora, entre os dois, se você considerar que o Cedric não está ainda nas melhores condições, o Mailton é um cara que você pode confiar mais, vai. Porque o Enzo Dias vai ser titular do outro lado, certo? O Mailton nunca jogou no Morumbi, cara. 60 mil pessoas, 0-2. Não, tô falando assim, se você tiver que fazer uma escolha, olha... Então, confiar, a palavra, você fez uma pergunta no verbo confiar. E é aí que o técnico tem a sensibilidade. O que é confiar? Eu tenho que ter um jogador que me dê uma resposta com 60 mil pessoas num jogo, já você está perdendo por 2-0. Se ele não confiar ainda no Mailton, ele não vai colocar o Mailton para começar jogando. Sim. Mas não vai mesmo. Não é um jogo qualquer, né? Então é uma situação, né? Seria uma estreia do Mailton. A estreia dele, na prática, foi na altitude de Quito, e a estreia no estádio do Morumbi, no jogo de São Paulo, seria o jogo da volta, com 60 mil pessoas precisando ganhar. Vamos ver. Aí acho que tudo isso, cara, é muito mais a observação do Crespo no trato, no olhar, na sensibilidade, do que propriamente na condição do Lucas, na técnica do Lucas que ele conhece, na condição técnica e física do Mailton, na condição do Cedric. Por isso que eu acho que é difícil ele escalar esse time com tantos asteriscos assim, né? E tem bastante asterisco. Bom, na zaga também tem asterisco, porque ele tem a questão de Ferrarese ou Tolói, Arboleda ou Tolói. Tolói é lento para jogar, o Alan Franco tem que jogar, o Sabino vai jogar porque sai bem jogando. Exato. Todas essas questões aí. Eu não abriria a mão do Alan Franco, claro que não, e acho que nem do Arboleda. Aí, na verdade, né, a não ser a partida muito ruim que o Arboleda fez no Equador, esses dois sempre jogariam, né? Sim. E aí ficaria uma vaga para os outros três, que cada um tem um jeito de jogar, né? E aí acho que aí não é mais, tira aquela coisa da lateral direita, vamos para a zaga. Aí é uma questão, acho que, de estratégia, tática e técnica, de característica de cada um. Qual trio pode ser melhor para quando você está perdendo de 2-0 e vai jogar em casa tomando a iniciativa do jogo, né? Aí acho que o Crespo tem fartura, né? Tem possibilidades. A vantagem do Sabino, além da boa forma que ele apresenta, é a perna esquerda e a saída de jogo mais fácil, mais rápida, com o pé já, né?
que é o único canhoto dos 5. Então, a vantagem do Sabino em ser o terceiro desses zagueiros, ela é considerável. Eu acho que o Tolói, o Ferrarese e tal, eles têm mais concorrência, né, digamos, que o Sabino, né, nesse aspecto. O Sabino é o mais diferente dos 5. E eu acho que ele foi, talvez o que foi bem na Vila Belmiro tenha sido ele, né? Sim. Então, eu acho que essa é uma boa possibilidade de novidade, né, no trio. Tá bom, então tá, zaga. Na lateral esquerda vai ser o Enzo, deu até entrevista, né? Ele não tem dúvida. Não tem até por exclusão, porque o Wendel também não aproveitou bem a chance na Vila Belmiro. O meio também acho que não tem dúvida, Marcos Antônio, Bobadilha e Rodriguinho, me parece que é isso. Eu também acho que não tem aí, pela característica do Rodriguinho, Marcos Antônio e Bobadilha são titulares hoje, né? E aí, em vez de você colocar um volante, você coloca um meia o Rodriguinho. Acho que vai ser isso, né? Lá em Quito jogou Pablo, né? E aí, Luciano and alguém. Pois é. Aí acho que são duas opções. No lado, não vai começar o Tapia, não vai começar o Dineno. Seria Luciano e Ferreirinha ou Luciano e Rigoni, né? Não vejo muita outra alternativa, né? Se você levar o Lucas, você tem, sei lá, para 15 minutos, 20 minutos, o Lucas para uma dessas funções, né? Sim. Então, também é uma possibilidade no banco. A arbitragem é do Wilson Simonal, venezuelano. Isso, é o Alex Herrera, venezuelano, o mesmo árbitro que apitou, insisto, entendo isso, a última partida entre São Paulo e LDU no Morumbi, 1-0, gol do Arboleda. O São Paulo foi vencedor, foi para os pênaltis e perdeu aquele jogo do Rames Rodrigues perdendo pênalti na Sul-Americana, Dorival contra Zubeldia. E aquela arbitragem foi o seguinte, para o torcedor entender, ele expulsou um jogador da LDU no início de segundo tempo por jogo brusco e a partir daí não teve mais jogo. Então o que parecia ser uma vantagem do São Paulo, um a mais, acabou se diluindo porque ele deu ridículos acréscimos até ir ao pênalti. Esse tipo de árbitro, eu acho a pior coisa ele expulsar um jogador adversário. Porque ele, como se ele, eu já fui caseiro. Sim. Né? E aí o ritmo, aí ele dá. Então que o jogo fique 11 contra 11 e o São Paulo consiga ganhar sem que ele precise intervir. Mas ele é um árbitro que é muito tolerante com o antijogo, não tem muita personalidade e tudo mais, né? Muito bem. E por fim, torcida, né? Vai lotar o estádio. Você passou pela LDU direto, né? Como se não tivesse adversário, né? É verdade, tem a LDU. Então você está subestimando o Thiago Nunes e seus Blue Caps. Mas vem cá, a novidade é o zagueiro vai voltar, né? Aquele zagueiro bom. Não é. Ele é mais pesado. Aliás, o trio de zaga foi excelente lá, hein? E o Mina que. Não, o cara que é titular, que não tava. Então, é o Mina que estava suspenso, só que quem jogou no lugar dele foi talvez o melhor do time. Foi o cara que meteu a bola do primeiro gol, né? Ele jogou. Olha, se fosse o Thiago Nunes, eu pensaria 10 vezes. Mas. Tá completa, né? A LDU, ela jogou no final de semana pelo Equatoriano, perdeu em casa. Foi o primeiro jogo que ela perdeu em casa na temporada para a Universidade Católica por 4-2, mas jogou com o time reserva inteiro. E no Campeonato Equatoriano ela já largou, né? A liderança do Del Valle, depois tem o Barcelona, a LDU tá lá em terceiro, mas joga todas as suas fichas na Libertadores nesse jogo com o São Paulo. Aí sim, agora sim, torcida. Vai estar cheio, né? Vai, tá bem cheio. É uma curiosidade, né? Porque a torcida do São Paulo, embora com preços exorbitantes, esgotou os seus ingressos há alguns dias. E o que ficou em discussão foi o setor visitante. Por quê? Porque no jogo contra o Atlético Nacional, a incrível torcida do Atlético Nacional, vou bater palmas de novo, lotou os 3.500 lugares dela e fez um barulho infernal, certo? Foi impressionante. Poucas vezes eu vi uma torcida visitante, comparei com a torcida do Flamengo quando eu visito o Morumbi, e foi assim mesmo.
Só que a torcida da LDU é menor, então dos 3.500 requisitou 500 ingressos. Então o setor visitante vai estar com muito espaço, né? O resto deve estar cheio, mas assim, ao mesmo tempo é uma possibilidade da torcida do São Paulo sufocar os 500 torcedores da LDU, coisa que foi difícil fazer no jogo contra o Atlético Nacional, né? Tem razão, que estava lotado o lugar. E aí é aquilo, né, galera? É assim, vamos lá para eu dar o serviço. Vai ter a recepção tradicional a partir das 16 horas, o jogo é 19, então tire a tarde, peça para o seu chefe, livre. O entorno do Morumbi está um caos com aquela obra faraônica da prefeitura e do governo do estado, está um caos completo. Então tente ir antes, saiba que vai ter a recepção e o jogo começa às 19 horas. Quem não puder ir, lamentavelmente, tem a opção de assistir na Paramount, que vai ser a transmissão exclusiva da Paramount, novamente no jogo de volta, e a live sagrada no canal, direto do Morumbi, começando umas 9h30, por aí, na hora que estiver começando o jogo do Flamengo, e a gente vai relatando para vocês o jogo do Flamengo. Muito bem, então é isso. Nesta quinta-feira, São Paulo e LDU, no Morumbi, vai com fé, vamos com fé. Certo? Tanto o Gilberto Gil aí. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É isso aí, tem que ir com fé. Estaremos lá, eu e o Arnaldo no setor lá. Eu confio amanhã no 2-0 pra nós e vamos pros pênaltis de novo. Marcos. Não, pênalti não, pelo amor de Deus. Ei, São Rafael, filhão. Mas então, aí que tá. Você prefere arriscar que... não, eu prefiro arriscar do que ir pros pênaltis. Você prefere o quê? Não, mas depende do momento do jogo. Você tenha pênaltis. Então, mas hoje, se você puder, você compraria pênaltis hoje. Agora? Agora. Você assinaria os pênaltis agora ou esperava deixar rolar pra ver o que acontece? Não, agora. Agora porque o retrospecto recente aqui, o Rafa salvou nós contra o Atlético Nacional e ia salvar de novo. Você entendeu? Morumbi lotado, os caras lá, os equatorianos, iam se cagar todo, irmão. Opa! Mas pra vocês é vantagem mesmo aceitar o pênalti. Lógico. Tomaram 2-0 no primeiro jogo, pô. Mesmo porque amanhã, Motinha, vai ser um jogo... Além de ser um jogo difícil, porque a LDU, apesar de ter uma certa limitação, é um time cascudo, tá acostumado a jogar Libertadores. Amanhã é jogo da catimba, irmão. Então espero que Luciano e companhia limitada, os fios desencapados que nós tem lá, não caia na pilha dos caras. Vai trabalhar isso, né? Não caia na pilha dos caras. Deixa os caras segurar a bola, o juiz tá lá pra dar o tempo de acréscimo que tiver que dar, mas não caia em provocação, não seja burro amanhã, hein? E o jejum, hein, dos jogadores do São Paulo na frente. Luciano, 11 jogos. Ferreira, 9 jogos. Rigoni, 17 jogos. Então, alguém vai quebrar. Vai ter que quebrar esse tabu. Não, mas quebrar o quê? Machucar? Jejum. Jejum. Porque quando você fala em quebrar no São Paulo, você imagina contusão. Isso é... Tá louco, o jejum vai ter que ser quebrado, né? Com certeza. Aliás, ô Motinha, até estava falando a respeito... O Dineno faz um jogo, né? Porque ele também tava há muito tempo sem fazer gol. Mas estava falando a respeito da dúvida entre Rigoni e Ferreirinha. Mas, cara, o Luciano tem que estar nesse ataque. É que nem eu falei pro Sombra ontem aí, cara. Eu acho que o Luciano, mesmo numa fase, quando você olha pro banco de reserva, você vê Tap e Dineno aí, tem que deixar o Luciano. Luciano então, espetadão? Na realidade, esse 3-5-2 aí, RG, os dois atacantes, eles se alternam. O Luciano, ele costuma aparecer mais dentro da área pra finalizar, mas em várias oportunidades ele sai também pro Ferreirinha poder, se for o Luciano e Ferreirinha, pra começar o jogo, ele sai pro Ferreirinha poder fazer aquelas jogadas que ele traz pra dentro lá e finaliza, né? Mas, de qualquer maneira, Motinha, amanhã, o torcedor que vai pro Morumbi vai começar a passar nervoso desde cedo. Tem que sair do trampo 4 horas da tarde, irmão. Pra estar lá 7 horas da noite, tem que sair do trampo 4 horas da tarde. 9 de julho ali, tudo travado. Avenida Cidade Jardim, Marginal Pinheiro, vai estar um inferno. Metrô. Não, vai estar, com certeza. Mas o bom é que tem um metrô hoje que não existia, né? Mas aí o Moto... Ajuda, né? O Moto é o mensageiro da agonia. Ele falou, amanhã a previsão é de chuva. Aliás, então, aquela linha teve um problema com o trem recentemente, não teve? Não, mas foi o metrô ou foi o trem que teve? Trem do metrô, se não é mesmo. Da linha amarela? Eu não sei se já voltou à normalidade, mas foi semana passada, se eu não me engano. Foi cair o teto, não foi? Uma coisa assim? Não caiu o teto. Caiu o teto no dia, foi um descarrilamento de vagão. Então é isso. Então, antes de finalizar a manchete de São Paulo, Motinha, dá um toque pra torcida tricolor aí. Ontem a gente recebeu no canal do Sombra Tricolor, no Amigos Tricolores, lá o Moisés Assayag, que é o consultor financeiro do São Paulo, explicando a respeito desse lance aí da compra de 30% de Cotia. Então, pro torcedor aí que ainda não tem informações suficientes,
quiser conhecer um pouco mais, aí foi um grande programa ontem lá, comandado pelo Sombra, aliás, pude participar também com o Fábio Kess, os ouvintes lá também puderam perguntar, e tá bem explicado ali o que é, e de uma forma oficial, de alguém dentro do clube explicando aí, porque tem muita informação desencontrada nesse começo. Aliás, o São Paulo demorou, inclusive, para soltar isso de uma forma oficial. Começa a soltar por bastidor, começa a soltar por conselheiro, etc. Cada um tem um ponto de vista, ninguém tinha uma explanação realmente do que era a parada. Então, ontem, para quem quiser depois, aí no canal Sombra Tricolor, depois do Estádio 97, acompanha lá. Uma última notícia saiu agora, né? O André Plihal soltou aqui. Marcos Antônio é dúvida para amanhã, viu? Putz. Participou. Eu ia perguntar justamente isso. Não participou dos últimos treinos por conta de um problema muscular e virou dúvida gigante. Putz, justo ele? O jogador mais importante do meio de campo do São Paulo é ele. Pra mim, ele e o Rodriguinho aí são os grandes destaques, né? O Marcos Antônio fazendo essa função do segundo volante, mas tamo aí, vamos de Bobadilha e Alisson, de repente. O cara tá jogando muito, Se o Marcos Antônio puder jogar, Bobadilha e Alisson. Mas essas horas já tá todo mundo lá no Morumbi, lá, não é? Olha, o São Outra Paulo... todo mundo tá sentado amanhã no Diamante Negro. Velho. Cala a boca aí, pô. Inclusive, o São Paulo abriu mais ingressos. Ô, Mota, é verdade que seu setor preferido é o Sonho de Vara, velho? Fala pra esse moleque, velho. Esse moleque é doente, velho. Pelo amor de Deus. Olha as ideias dele. 64 mil ingressos, né? Boa. Mas não vai lotar, Marco, porque o São Paulo ofereceu pra LDU 3 mil e poucos ingressos. A LDU só pegou 500. Então aquela parte da LDU vai ficar vazia ali, né? Então o São Paulo deve ter entre 60 e 61 mil pessoas lá dentro do Morumbis, né? Não vai estar totalmente... Porque o São Paulo queria bater o recorde, né? Sim. Porque o recorde é 63 mil e pouco, se eu não me engano. E aí colocou 64... Recorde de quando? De público. Hã? Não existe. Recorde de público 63 mil. Não, nessa nem fase aqui, nem agora, desde o ano passado. Não é? Tô falando dos 120 mil que ia no Morumbi. Atualmente, né? Não tô então falando direitinho, né? Mas, ô Motinha, o São Paulo poderia ter consultado já a diretoria da LDU para saber quantos ingressos ia disponibilizar para depois revender essa parte aí que... Mas não dá, Marcão, porque é um setor ali que já... É obrigado, né? Se vão 2.500, não tem como. Não tem diferença, não né? Não tem como... mas não dá pra meter as cordas. Isolado, mete as cordas. Não tem Como é que você vai corda. isolar os caras ali? Faz o esquema da corda. Fazer com a corda. Mas não dá, você não viu o jogo do Fluminense ontem lá, o pau torando lá no intervalo? Não Não dá, não mano. dá, velho. Libertador não dá, Marcos, essas coisas. Quem treinou foi o Lucas, treinou normalmente, né, Marcos? A expectativa é que ele vá para o jogo mesmo, mas vai iniciar no banco, né? Oscar também. E o Cédric também, que teve uma virose, né, no final de semana, veio lá do outro jogo já todo cagado, e aí tava com a virose, se recuperou, né? Mas também deve começar no banco. Aí ô Motinha, só um minutinho aí, é Deus escrevendo certo por linhas tortas. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Crespo ia vir de Cédric Soares se tivesse em condições. Então Deus meteu uma virose nele aí pra começar com o Mailton, né? Pra jogar no 3-5-2, acho que é muito mais interessante você ter o Mailton ali, que é um cara muito mais agressivo. Vai ser titular, Marcos? Vai assumir, você acha? É uma questão de tempo, né? Aliás, o São Paulo é o responsável pela Chapecoense sair do G4, tá? Que desde que o Mailton saiu de lá, não ganhou mais um jogo a Chape. Mas, ô Motinha, em relação ao Mailton aí, é um cara muito mais agressivo, muito mais vertical. Pra jogar com alas, que nem como o São Paulo joga hoje, é muito mais interessante ter ele do que o Cédric, que é um cara que tem muita dificuldade pra chegar na linha de fundo e fazer as jogadas ofensivas. Então, eu acho que aí, nesse momento aí, mesmo que o Crespo tivesse à disposição o Cédric 100%, a melhor escolha seria o Mailton. Boa. E a grande dúvida é que todos se perguntam, né, Marco? Quem vai ser o titular ao lado do Luciano? Rigoni ou Ferreira? Eu, por mim, Ferreirinha. Né, o Rigoni pode ser uma... Até pensando aí no São Paulo, tá buscando um resultado ainda no segundo tempo, o Crespo poderia abrir mão do 3-5-2 e jogar num 4-3-3, ter o Ferreirinha aberto por um lado, o Rigoni pelo outro, e aí se não quiser mais o Luciano, coloca o dinheiro pra brigar com o zagueiro, sabe aquele... Seja lá o que Deus quiser, não sei como vai estar o desenho do jogo nesse momento, mas 35 do segundo tempo, tá 1-0 pro São Paulo, não tá criando mais nada, pode ser uma alternativa, abrir mão do 3-5-2, ter um 4-3-3 aí com dois jogadores de lado mais rápidos ali, com velocidade, drible, etc., pra tentar buscar o resultado. O São Paulo chega para esse jogo contra a LDU com uma novidade que pode mexer com o vestiário e até com o coração do torcedor, o retorno de Luiz Gustavo. Aos 38 anos, o volante está de volta, depois de quase 6 meses, parado por conta de um tromboembolismo pulmonar. Um caso sério, que poderia até ter encerrado a carreira de muitos atletas. Mas Luiz Gustavo mostrou perseverança, treinou firme, se recuperou e agora está novamente à disposição. É uma história de superação que por si só já dá um tom diferente para essa partida decisiva.
mas não é só ele. O torcedor também pode ganhar reforços de peso no banco de reservas. Lucas, que passou por uma artroscopia no joelho direito, voltou a treinar com o grupo e deve ser relacionado. Oscar, que ficou afastado por fraturas nas vértebras, também treinou normalmente e pode ser mais uma peça importante para Hernan Crespo. Talvez não joguem os 90 minutos, mas apenas a presença desses nomes já aumenta a confiança e o moral do elenco do outro lado. A situação de Marcos Antônio preocupa. O meio-campista sentiu um desconforto muscular e virou dúvida de última hora, o que pode mudar os planos de Crespo para a formação inicial. Caso ele não jogue, Pablo Maia ou até mesmo Alisson podem assumir a função. Isso mostra como o treinador terá que tomar decisões estratégicas até o último momento, equilibrando a necessidade de ter intensidade com a segurança, de não perder jogadores por novas lesões, e a escalação provável é essa: Rafael Nogal, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco formando a linha defensiva. No meio, Meiton aberto, Marcos Antônio, se tiver condições, menos ao lado de Bobadilla, Rodriguinho e Enzo Dias. No ataque, Ferreira ou Rigoni, disputando vaga para formar dupla com Luciano, que segue como o principal homem de confiança para decidir na frente. É um cenário de pressão máxima. O São Paulo perdeu o jogo de ida em Quito por 2-0 e agora precisa vencer por 2 gols para levar os pênaltis, ou por 3 ou mais para avançar direto às semifinais da Libertadores. O desafio é gigante, mas o Morumbi vai estar lotado, pulsando, empurrando o time do primeiro ao último minuto. O torcedor sabe que não será fácil, mas também sabe que o São Paulo cresceu justamente em momentos assim, ao longo da sua história. E é por isso que eu quero saber de você, torcedor, com Luiz Gustavo de volta, com Lucas e Oscar no banco. Você acredita que esse pode ser o combustível que faltava para o tricolor reagir e buscar essa classificação? Quem pode ser o herói da noite? Luciano, Ferreira ou até alguém vindo do banco para marcar seu nome em mais uma página da história da Libertadores? Deixa sua opinião aí nos comentários, participa da resenha com a gente. E claro, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui você sempre fica por dentro de tudo o que acontece no São Paulo quinta-feira. Promete ser uma daquelas noites inesquecíveis. E juntos vamos viver cada emoção.